Precisamos falar sobre suicídio de jovens no Brasil. A taxa de suicídio entre jovens brasileiros tem aumentado constantemente mais do que a média nacional. A BBC Brasil divulgou recentemente que entre 1980 e 2014, a taxa de suicídio de jovens no país aumentou 27,2%. Fomos às ruas para saber o que as pessoas acham que poderia levar um jovem a cometer suicídio. Então, Duda, realmente o suicídio entre os jovens é um assunto que preocupa cada vez mais a população. E por isso, nós viemos às ruas aqui na Praça 7, no centro da capital, para perguntar às pessoas o que elas pensam sobre o tema. Olha, eu acho que é a pressão psicológica mesmo, porque o jovem, ele tem toda aquela questão de alcançar uma faculdade, sabe, tá trabalhando e já conseguir tirar carteira e tudo mais, conseguir ter uma vida estabilizada já logo na juventude. Eu acho que todo mundo cobra isso. Eu acho que as pessoas elas deviam sair mais do telefone, mais desse mundo virtual, porque isso pega muito. Hoje, ultimamente, as pessoas estão muito preocupadas com o status e isso acaba às vezes deprimindo outras pessoas que não têm a mesma relação de vida, né? Acaba que fica uma coisa muito falsa e aparente. Tipo assim, na rede social, ele é muito feliz, mas pessoalmente ele não está nada feliz. Inclusive, nós temos elementos novos a partir da globalização, internet. Então, a notícia chega muito rápido e os jovens, pelo seu despreparo e experiência, ele não consegue discernir, interpretar da melhor forma o que ele pode e o que não pode. Então, eu acredito que, na sua falta de perspectiva, falta de incentivo, né, e maturidade, às vezes ele não encontra saída, infelizmente, senão suicídio. Eu passei os maus bocados, mas eu preenchi minha cabeça de coisa boa, eu comecei a trabalhar, ler livros, ver filmes. O suicídio é considerado a quarta maior causa de morte entre jovens de 15 e 29 anos no Brasil. Dados mostram que em 12 anos, a taxa de suicídio entre jovens nessa faixa etária cresceu de 5,1 por 100 mil habitantes para 5,6, um aumento de quase 10%. Estamos aqui com a psicóloga e professora universitária Michele Alves. Ei, Michele, tudo bem? Tudo jóia. Michele, o assunto suicídio ainda é um tabu na população e por isso muitos casos ficam invisíveis, né? Por que ainda é um tabu para conversar, para debater sobre? A morte é um assunto muito difícil, né, de ser falado. E por vários motivos. Primeiro porque tem todo um preconceito, um estigma social, religioso, né? Tem também um medo muito grande de se falar do suicídio e ter um efeito que a gente fala que é um efeito contágio. Então, das pessoas de se falar do suicídio e as pessoas se sentirem incentivadas e isso estimular. Então, é necessário falar do suicídio, mas tem formas de se falar do suicídio. E qual a melhor forma para se falar do suicídio? Assim? Então, o que a gente precisa para se falar do suicídio é ter informações corretas e o mais importante é a gente ter cuidado na hora de divulgar o suicídio. Então, a gente precisa ter fontes seguras, né? É importante a gente divulgar o suicídio de forma que a gente privilegie a prevenção, a gente tratar o suicídio de uma forma que possibilite a pessoa buscar ajuda, né? E não ficar divulgando fotos, divulgar cartas, né? Filmar as cenas, os métodos utilizados, descrever as cenas, descrever detalhes, né? Tem um manual, inclusive, que descreve como divulgar, então não sensacionalizar o fato. Você me disse que trabalhou 8 anos com crianças e adolescentes em atendimento. E quais, assim, as maiores causas que você viu das pessoas buscando ajuda? O que elas mais reclamavam? É faculdade, é pressão social, rede social? O que elas mais pontuavam, assim, que estavam levando elas a um pensamento suicida? Então, o suicídio ele é multifatorial, multicausal. Então, são vários fatores, várias causas, né, que levam ao suicídio. A Organização Mundial de Saúde, ela descreve vários fatores. Então, a gente vai ter fatores psicológicos, fatores sociodemográficos, né? Transtornos mentais, vários fatores que levam ao suicídio. Na minha experiência e nas pesquisas, o que a gente verifica é o quê? A presença de transtornos mentais, então transtorno de ansiedade, transtorno de humor, uso de álcool e droga, depressão,
né? Alguns fatores psicológicos, por exemplo, experiências de violência, bullying, né? Fatores estressores, ser solteiro, ser do sexo masculino, jovem, idoso, ter uma doença incapacitante, são fatores de risco. Nos últimos 12 anos, eles contabilizaram que houve um aumento de quase 10% de suicídio entre os jovens adolescentes. E você acha que esse número tem agravado por causa das redes sociais? As pessoas verem, às vezes, postagem de vidas que às vezes são irreais, e você fala, nossa, eu não tenho esse tipo de vida, e aquilo, a pessoa vai, né, sentindo aquilo e ficando deprimida. Você acha que isso tem agravado? Então, o que eu tenho visto de interferência nisso é algumas questões relacionadas aos valores, né, que tem modificado. E o que eu tenho visto é uma dificuldade muito grande dos jovens e dos adolescentes também, com poucos recursos simbólicos, vamos dizer assim, para lidar com a frustração. Então, eles não têm muito mecanismo emocional para lidar com perda, com frustração, né? Eles têm pouco poder de resiliência, vamos dizer assim, pouca facilidade para resolver conflitos e lidar com as dificuldades. E aí eles pensam em tirar a própria vida para ser mais e fácil. aí vira uma opção a morte. Então, como eu não tenho outros recursos, eu não tenho como lidar, né? Eu não consigo ver possibilidades para mudar a realidade ou para atingir o meu objetivo ou para lidar com a dificuldade que eu estou vivenciando, eu vejo a morte como uma possibilidade. E como pais, né, amigos, pessoas próximas podem ver que aquela pessoa está passando por uma situação complicada e que o suicídio é uma opção para ela? Como que ela pode perceber para poder ajudar? Porque muitas pessoas têm esse medo, né, de como que eu vou ajudar, como que eu... Sim. Na verdade, assim, o suicídio, a morte, não é, na verdade, uma opção. A pessoa pensa enquanto uma possibilidade, mas ela não quer necessariamente morrer. O que ela quer acabar, o que ela quer matar é a dor e o sofrimento que ela está sentindo. Ela não vê possibilidade, não vê saída para aquela dor insuportável que ela sente, né? Então, ela acha que ela morrendo, aquela dor acaba junto. Então, ela quer matar a dor, né? Então, é um pedido de socorro, é um pedido de ajuda. Então, a maioria dos casos de suicídio, eles são preveníveis, por quê? Porque a pessoa não quer morrer, ela quer matar a dor. E a 90% dos casos, a pessoa tem um transtorno mental, então ela está adoecida, ela precisa de um tratamento. E ela dá sinais de que ela está adoecida. Então, ela vai trazer alguns sintomas. Quais são esses sintomas? Isso, vai variar de pessoa para pessoa. Algumas vão ser mais explícitas, outras menos. Mas vai ter uma mudança de comportamento, né? Então, geralmente os extremos, então a pessoa vai ficar ou muito triste, vai ter um isolamento social maior, né? Vai ter uma perda do rendimento escolar, por exemplo, né? Vai ter um afastamento, né? E ela vai começar a dizer algumas frases que talvez não vão estar muito explícitas, né? De que ela está pensando em suicídio, mas ela vai dizer que ela está cansada, que ela queria, né, dormir e não acordar mais, né? Então ela vai te dizendo frases e ela vai te dando sinais de que ela está cansada. É como se ela estivesse despedindo. E para esses pais, amigos e até para as pessoas que estão com esses pensamentos, qual a dica que você dá para que... Porque é muito difícil o momento, às vezes a pessoa nem pensa que há ajuda para isso, né? Para esse tipo de pensamento. O que você dá de dica, assim? A dica é escutar, acolher e entender isso não enquanto uma forma de chamar atenção simplesmente, né? Enquanto é algo que está fazendo gracinha, né? Ou é só para chamar atenção. Não, é sério, é uma doença, né? E precisa ser escutado, olhado, acolhido e encaminhado para um serviço que vai fazer o cuidado e o acompanhamento correto. Então, precisa ser encaminhado para um serviço de saúde mental. Então, a gente tem serviços na rede pública, né, CAPS, CERSANS, que depende da região que a pessoa mora. Então, essa pessoa vai ser acolhida, vai ser encaminhada e tratada por um psicólogo, por um psiquiatra.
E é possível fazer esse acompanhamento e reduzir as ideações suicidas e as tentativas de suicídio. E por que as pessoas que sofrem esse pensamento, elas acham que não há cura, não tem possibilidade de ajuda? Por que há esse pensamento? Porque elas estão doentes, né? E quando você está com um transtorno mental, a sua visão de mundo, ela fica diferente. É como se ela visse tudo negro, né? Então a sua visão de mundo fica distorcido. Eu não consigo ver possibilidade, eu não consigo ver saída, eu não consigo ver uma luz no final do túnel. E é justamente por isso que precisa da intervenção profissional, que o profissional vai te ajudar a ver possibilidades e ver saídas, porque elas existem. E como quebrar essa barreira entre o profissional e a pessoa que está sofrendo? Assim, para que a pessoa vá buscar ajuda. Isso. Eu acho que a dica é essa, assim, né? Busque ajuda. Então, não tem aquele, só louco procura psicólogo ou psiquiatra. Todas as pessoas vão passar por um momento difícil na vida, né? Que vão passar por um momento de desesperança. Né? De abrir a cabeça, assim. Sim, e que vão precisar de um suporte. Então, eu brinco muito que o psicólogo é como se fosse a bengala que a gente precisa quando a gente está com o pé imobilizado, e que a gente vai utilizar essa bengala enquanto a gente estiver impossibilitado, né, de forçar esse pé. Depois que esse pé já estiver bacana, a gente dispensa a bengala. Ótimo. Mas é necessário utilizar essa bengala por um tempo. Michele, além das redes sociais poder agravar isso, hoje em dia muitos jovens universitários têm pensamentos suicidas. Por que isso ocorre? Pressão de prova, família, a pressão do próprio jovem, por que isso acontece? Na verdade, não só pensam, mas tem ocorrido muitos suicídios, né? Inclusive aqui em Minas, em Belo Horizonte. Isso. E tem aumentado as pesquisas nesse público também. Bom, o público universitário também eles entram no mesmo os fatores de risco, né, dos outros públicos. O agravante que a gente tem percebido, que as pesquisas têm encontrado, é o seguinte: algumas pesquisas no início desse século têm levantado que de 15% a 25% dos estudantes eles desenvolvem algum tipo de transtorno mental, geralmente a depressão ou a ansiedade, depois que eles inserem num curso de graduação, num curso superior. Devido a isso, ao estresse, à pressão, às cobranças sociais e aquilo que eu tinha dito antes, dessa dificuldade, né, dessa capacidade de resiliência, que é lidar com todas essas cobranças, né, de encontrar saídas e soluções para esses problemas, para essas dificuldades, e de pedir ajuda também, né? E além de procurar um psicólogo, né, um profissional, qual a dica que você dá para esses jovens? Distrair a cabeça, ler o livro, o que você acha mais ideal? Eu acho que é fortalecer aquilo que a gente chama de fatores protetores, né? O que são os fatores protetores para qualquer pessoa, principalmente os jovens? Então, são os vínculos familiares, os vínculos sociais. Então, não se isolar, né? Procurar divertir, lazer, né? Reduzir as cobranças, o nível de cobrança, né? A questão da espiritualidade e da religiosidade também é um fator protetor, né? Então, as pesquisas mostram que as pessoas que têm um vínculo maior com a religiosidade e com a espiritualidade, elas se fortalecem mais e elas, né, se sentem mais fortalecidas para lidar com as dificuldades e com as situações adversas. Vou fazer um gancho na sua pergunta. Como diminuir essa pressão que o próprio jovem se coloca? Pressão assim, social mesmo, não só universitária, essa cobrança. Como que o jovem faz para diminuir isso? Cada um vai encontrar um mecanismo, né? Então não tem uma dica assim específica que serve para todo mundo. Cada um vai encontrar uma forma que ajuda a reduzir esse grau de cobrança interna e minimizar e neutralizar a cobrança externa, né? Agora, se não estiver dando conta, busque ajuda. Eu acho que essa é a dica. Não estou dando conta, não tente fazer sozinho. Busque ajuda do amigo, da família, do profissional. Busque ajuda, não tente fazer sozinho. Ótimo. Michele, muito obrigada. Foi um prazer tê-la aqui, viu? Obrigada. Eu que agradeço. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, é possível prevenir 90% dos casos se houver condições de oferecer ajuda.
Diferentemente do que prega o senso comum, discutir o problema é uma boa estratégia para combatê-lo. Além disso, hoje existe uma plataforma que presta serviço totalmente voluntário e gratuito de apoio emocional e combate ao suicídio, para aquelas pessoas que precisam e querem conversar sobre total sigilo. Estamos falando do Centro de Valorização da Vida. Para contatar com o CVV, é só ligar no 188 ou 141, pessoalmente nos postos que estão distribuídos por diversas cidades ou pelo site www.cvv.org.br.